Então, pessoal, outro tipo de poluição que ocorre, né, é através do efeito estufa, tá ok? Esse fenômeno também ele é natural, ocorre aqui no planeta, né? Ele basicamente ele retém o calor que é provocado, né, por nós mesmos, né, e também por alguns tipos de raios, né, que acabam adentrando a nossa aqui na Terra, né? Vamos dizer assim. Então eles acabam aumentando a temperatura e isso causa, né, automaticamente secas prolongadas em algumas regiões do planeta. Aqui nós temos conhecimento que é no Nordeste e também em outras áreas ocorre o processo inverso que são as inundações, né? Isso são os efeitos, né, as causas, né, vamos dizer assim, desculpa, do efeito estufa. E, e isso são questões de fenômeno natural ou antrópicos, ou seja, da natureza e do próprio homem. Tá ok? Então aqui vocês podem ver, né, no caso a incidência de radiação solar que acaba adentrando, né, no nosso planeta, uma parte do calor ele é dissipado, mas no caso existe, né, outros raios que no caso com a retenção do calor pelos gases do efeito estufa acabam permanecendo no planeta e isso acaba, né, aumentando a temperatura. Okay? Então, devido a isso, né, alguns países, né, algumas entidades acabaram tentando, né, fazer algum tipo, criar algum tipo de cuidado, né, com o planeta. E foi no caso, basicamente, né, no caso, uma reunião que eu vou falar, né, na próxima aula, que foi uma reunião lá no Japão, que foi assinado o protocolo de Kyoto, que a principal diretriz é a redução das emissões de gases carbônicos, né, em 5,2% pelos países desenvolvidos até 2012, tá ok? Então, alguns países, no caso, continuando só um pouco, né, nessa reunião, 84 países se dispuseram, né, a assinar esse protocolo e dessa forma se comprometeriam a implementar medidas com o intuito de diminuir a emissão desses gases. É claro que tenho conhecimento, né, de que alguns países foram totalmente contra esse tipo para assinar esse protocolo, né? Um dos países foi os Estados Unidos, eles falaram que isso atrasaria o crescimento da economia deles e de fato, né, não assinou esse documento, vamos dizer assim, tá ok? Então as metas de redução desses gases não são homogêneas, ou seja, nem todos os países, né, teriam o mesmo tipo de nível, tipo de 5,2, né, por cento. Outros países teriam menos. E até mesmo alguns países que seriam mais fracos, né, industrialmente, como o Brasil, México, Argentina e Índia, e também, no caso, né, a China não receberiam metas de redução, pelo menos naquele momento. Ok? Os países, né, que teriam, no caso, a diminuição seria, né, a União Europeia em 8%, já os Estados Unidos 7% e Japão 6%. Os Estados Unidos ele não assinou esse tipo de protocolo. Tá ok? Mas a gente vai falar isso depois na próxima aula. Falando sobre ilhas de calor, né, como o próprio nome diz, são ilhas, são locais onde tem uma maior temperatura. Vocês podem ver aqui, ó, nessa figura muito bem representada, o centro da cidade, até mesmo aqui do Rio de Janeiro, né, em qualquer lugar, a temperatura é bem mais alta. Por quê? Né, essas áreas têm uma temperatura bem mais elevada. Primeiramente pelo número de carros, ônibus e até indústrias que se localizam próximo a essas áreas. Né, o asfalto também é um grande retém, né, um caso bastante calor. Vocês podem ver às vezes um dia muito quente, vocês podem ver o asfalto, né, aqui, tipo aquela tipo, nem saindo fumacinha, mas aquele calor que acaba meio que embaçando a vista, assim, né? Você vê meio que aquele calor saindo do asfalto. E também o concreto acaba também armazenando esse calor e acaba elevando, no caso, a temperatura. Então as áreas centrais são as mais quentes, tá ali mais, mas é mais quente, e áreas periféricas mais amenas, né? Ou seja, quanto mais próximo, né, da área rural,
que está representado aqui, ou de subúrbio, a temperatura vai caindo, até porque, né, é menor a quantidade, né, de carros, asfaltos, concreto. Isso acaba elevando, né, a temperatura cada vez mais. E isso ocorre também, né, em algumas áreas, um tipo de inversão térmica, né, como o próprio nome diz, é a inversão da temperatura. Então, os poluentes retidos basicamente na camada atmosférica próxima à superfície, eles provocam, né, no caso, doenças respiratórias, né, como asma, olhos também, né, no caso conjuntivite, ardência nos olhos. E o ar frio, ele é mais denso e acaba impedindo a circulação, uma camada de ar quente, pelo menos menos denso, né, que provoca uma alteração na temperatura. Isso vocês podem comprovar quando vocês abrem a geladeira de vocês, na casa de vocês. Vocês podem sentir quando está muito quente, quando abre a geladeira, a parte do pé de vocês, né, acaba vindo aquele vento frio. Por quê? O ar frio, ele é, no caso, menos denso. No caso, né, e acaba ficando, né, no caso, a parte gelada mais embaixo do que o ar quente. Tá ok? Então, o fluxo normal seria o ar quente, né, subir para o ar frio e o ar mais frio. Ok? Só que o que ocorre, né? Esse ar, no caso, frio que está aqui, né, na camada de cima, ele é bloqueado pelo ar quente que também está um ar frio aqui embaixo. E acaba que tendo o que? Essa volta, né, do ar quente para o local. Outro tipo de problema também, né, comum em áreas industrializadas, é a chuva ácida, tá ok? Então a água, né, presente na atmosfera acaba, né, vamos dizer, anexando esses gases poluentes originados, né, pelas indústrias, e acaba tendo o que? Um tipo de queima de combustível, né? O combustível fósseis acaba entrando, desculpa, nessa nuvem, e com isso acaba tendo o que? A chuva ácida. E as consequências são o que? Destruição de vegetação, algumas florestas, né? Você pode acabar vendo, no caso, folhas de árvores, né, com buracos, né, pela chuva, né, que contém, né, essas partículas, né, ácidas. Acidez também de alguns lagos, daí você pode ver a mortalidade de peixes e corrosão também, né, de monumentos históricos. Então aqui vocês podem ver, ó, empresas acabam, no caso, né, poluindo, no caso, a massa de ar, né, ou gases também, né, e essas nuvens são o quê? Estão cheias de ácido sulfúrico e ácido nítrico também. Aí aqui, ó, vocês podem ver, ó, caindo, né, no caso na floresta, né, desmatando, no caso um pouco, né, no caso as árvores aqui, sem folhagem, e aqui mortalidade de peixes. Aqui não tem nenhum tipo de monumento, mas ocorre também muito isso. Aqui, ó, botei a figura para vocês, monumentos que acabam, né, tendo alguns tipos também de efeitos em uma floresta.